Sempre olha nas instruções quando tiver dúvida. Tá bom? A Luma Sander. Diga, Luma. Diga, Luma. Bom dia, Edmar. Bom dia, Luma. Tudo bem com você? Tudo e com você? Eu estou bem na medida do possível. Tá. Primeiro de tudo, ignora minha voz, porque eu tava com alergia esses dias, eu tava espirrando demais. Mas eu ia perguntar. Sim. Ixi, a Luma. Esse é o show da Luma. Fala, João Lucas. Ô, Edmar, é para que dia para entregar o trabalho de história? O meu querido João Lucas Geber de Moraes, de Miranda, de Medeiros. Eu falei Medeiros, você que não ouviu. É dia 13. É o seguinte, é dia 13, meu querido. Se todas as vezes que você tiver alguma dúvida em relação ao trabalho, é só ir às orientações. Tá? Uhum. Beleza? Mas é o trabalho de arquitetura do Fortnite, do Minecraft, né? É o que você tem que entregar a apresentação e o roteiro. Eu vou colocar um modelo de roteiro essa semana para vocês verem como é que é. O que a gente vai fazer no Fortnite? Tem gente que vai construir a cidade no Fortnite. Ô, Edmar, mas você não sabe qual Peraí, pra... Pedro, só um momento. Porque tem um monte de gente com a mão levantada aqui. Ô, João, você terminou de perguntar? João? Terminou. Ele baixou a mão, então terminou. Deixa eu ver. Luma, terminei de dizer que você estava dizendo que você caiu, não sei o que aconteceu com você. Edmar deu uma travada imensa. Meu Deus. Eu ia falar que eu te mandei um mapa mental. Foi antes de você passar o trabalho. Mas daí estava aparecendo como se eu não tivesse enviado, sabe? Tava aparecendo lá enviar, e daí tava aparecendo só tarefa está atrasada há tantos dias. Mas, enfim, mas aí você não conseguiu. Deixa eu abrir aqui o Conexa. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se o que pode ser feito. É só isso? Responde. Como é que é? Quem envia pra você, você responde a gente? Respondo depois que eu corrigir. Eu estava ainda esperando mais as pessoas terminarem de me enviar para eu corrigir. Eu vou corrigir essa semana. Eu dou um parecer lá. Ô Pedro, você não levantou a mão. Fala, Cecília. É que, só para confirmar o que eu estou achando, é que a gente, quando terminar de fazer o PowerPoint, a gente vai te mandar e no dia da aula você vai apresentar, você vai compartilhar com a turma e a gente fala? A gente tem duas formas de fazer a apresentação do trabalho. Ou eu posso dar autorização para vocês compartilharem a tela de vocês, ou então eu pego o documento que vocês me enviaram e aí eu compartilho a tela. Entendeu? Obrigada. Por nada. Mariana. Oi, Edmar. Eu queria avisar que eu ainda não comecei o trabalho de história, porque eu dei preferência de geografia, porque meu grupo de geografia tem mais gente, então é mais difícil de organizar. O de história são só 2 pessoas, então é mais fácil de fazer. Eu vou começar ele esse fim de semana, só queria avisar isso para você. Muito obrigado, Mariana. Você é sensacional. Não tem problema. A gente tem tempo ainda para fazer, tá? O Arthur Araújo. Fala comigo, Arthur. Edmar, eu percebi uma coisa desse mês. Aula. Todo mundo aqui te dá bom dia. Mas quando chega, por exemplo, a região, fica todo mundo calado. Ô, Arthur,
Mas, enfim, aqui, o que você tem alguma pergunta? Tenho, que é o seguinte, no trabalho, uma coisa que até hoje não entendi, eu hoje li alguns trabalhos lá, que é o Jerônimo. O que tinha naquele baú lá do Jerônimo, do Mistério dos Mares? Edmar, eu não te Inclusive, enviei. Eu não te enviei isso, Edmar. inclusive eu tenho que abrir a pastinha. Eu acho que eu não abri a pasta. Você não Abri? abriu, aí eu tô assim, meu Deus, até hoje o Edmar não abriu. Fiquei preocupada de Não estar abri a enviando aquela pasta. Mas é casa. porque tinha muita gente que não tinha me mandado o que não me mandou o resumo do capítulo 4. Aí eu vou verificar, inclusive, com essas pessoas. Na próxima aula que a gente tiver, eu vou chamar essas pessoas que não mandaram. Então, vamos combinar o seguinte: eu vou colocar. Arthur, não vou poder dar spoiler, não. Mas o que você acha que é, Arthur? Eu Arthur, o acho, que você acha que é? eu acho que tem um elemento maia lá, alguma coisa. Sabe aqueles negócios lá que eles escreviam? Como é que é o nome? Podes. Isso, eu acho que seria um. Eu acho que talvez pode ser o crânio o verdadeiro. Pois é. Eu acho que é Então, o calendário maia. Eu acho que é o calendário maia. aqui Eu acho eu que é vou. um crânio de cristão. Eu vou colocar a pasta de tarefa, de entrega de tarefa do Mistério Maia para amanhã, para terça-feira. Simplesmente eu esqueci, mas é porque eu também estava no aguardo de vocês me enviarem do capítulo 4. Aí eu vou verificar quem não me enviou, aí eu vou mandar depois uma mensagem lá para a pessoa, tá? O Arthur, terminou? Sim. Beleza, então. Tranquilo. Ô Pedro Menezes Diniz. Oi, Edmar, você não sabe a data certinha do trabalho, não? Sei, querido. Tá lá dia 13. Mas você não pode falar, não? Eu falei, querido. Eu coloquei nas instruções. Tá. Eu já falei e coloquei nas instruções, Pedro. Como assim que eu não posso falar? Eu não entendi, não entendi a sua pergunta, inclusive. Não, é porque quando você estava conversando com o João, você não falou a data. Com o João? Não, a gente Dia falou 13 sim. de agosto. Alguém falou, inclusive, com o João. Falou. Gente, E além a pessoa falou, a pessoa que falou, eu acho que não sei se foi a Júlia, mas aí eu fui e complementei, falei assim, toda e qualquer pergunta que você tiver, questão, dá uma olhada nas instruções, que está lá no finalzinho do documento lá, está escrito lá a data de apresentação. Beleza? Dia 13. Tá. Então tá, beleza. Ô, Miguel, fala, Miguel. E o Miguel? Cadê o Miguel? Miguel Agiro. Miguel Agiro, onde está o Miguel Agiro? Onde está o Miguel Agiro? Cadê o Miguel? Miguel Agora eu tô não. aqui. É que o meu negócio demora para ligar, como sempre. Sim. Isso. Eu queria falar que eu não te enviei ainda eu não te enviei o trabalho do Jerônimo, porque eu não achei nenhuma pasta de envio. Tá, mas esse nem tem ainda. A pasta de envio vai estar para amanhã. Amanhã você pode entrar lá e enviar. E outra coisa, Beleza? eu ainda não comecei o trabalho da arquitetura, Aham. porque eu ainda tô pesquisando sobre o negócio. E outra pergunta, a universidade é Tebas, e aí eu teria que fazer Tebas inteira ou só um pedaço? Não, coloca só os prédios principais. Os prédios principais e como que você acha que devia ser a casa das pessoas mais simples, das pessoas mais importantes, se você não achar essas informações, tá? Entendi, porque como eu pesquisei, Tebas é muito grande. Então, tipo, se eu fosse construir inteiro, eu faria, tipo, o mundo inteiro do Minecraft.
Agora, o seguinte, não se esqueça de sempre colocar Tebas Egito, porque tem um Tebas em outros lugares, tá? Tem Então, Tebas Tebas na Egito. Grécia. Tem Tebas na Grécia. Exatamente. Tem Tebas Eu sempre pesquiso Tebas quando eu... Coisa boa, coisa boa. Boa, Miguel. Miguel Agero de Conti. Tem alguém famoso, tem um jornalista famoso, De Conti. Eu não sei quem que é, né? Eu já vi esse sobrenome. Sobrenome chiquérrimo. Fala, Luísa Santos Lana. Luísa Santos Lana. Diga, Oi, Luísa. Edmar. Oi, Luísa. É por causa que, sabe o resumo do Egito que você pediu pra gente fazer? Aham. Eu postei no fórum, tem problema? Ixi, você colocou o documento? Não, eu Esse coloquei o título. link mesmo lá no fórum, mas não tá tão grande assim. Ah, tá. Pois é. Eu vou abrir de novo. O que você vai fazer? Você pega, você copia o que você escreveu lá no fórum, coloca copia e cola. Ctrl C, Ctrl V. Aí você coloca no Word, aí coloca lá o seu nome, se identifica e manda para mim. Eu vou abrir a tarefa de novo, vou deixar a tarefa aberta para vocês me enviarem. Tem quem não me enviou, tá bom? Aí você eu faz tenho isso. lá. Edmar, Mas você olha lá no fórum de qualquer jeito? Olho de qualquer jeito, eu olho de qualquer jeito. Obrigada. Por nada, Luísa. Bernardo Kraft. Fala, Bernardo. Edmar, eu mandei minha dúvida lá no chat. Ah, tá. Aqui, deixa eu ver aqui o chat. O chat está acontecendo. Eu vi aviso que não enviei, eu vou tentar. Tá, eu vou, assim que terminar a aula, eu vou lá no Conexa e vou abrir a tarefa de novo para vocês enviarem, tá bom? Então, inclusive, avise seus coleguinhas, mandem Tá no bom. grupo de WhatsApp de vocês, fala assim, moçada, quem não enviou o capítulo 4 do Edmar, o Edmar vai pegar a canetinha verde e vai colorir o rosto de vocês, tá? Então, se vocês não forem lá, vocês vão ver o que Na vai verdade, acontecer. não, Edmar. Se você vai colorir com a canetinha verde quem enviar, porque aí tá certinho. Só que Aí, você tá vai colorir com a bonitinho, né? vermelha. A minha canetinha Você vai verde aqui, ó. colorir Aqui, ó. com a vermelha quem não fizer. Canetinha verde aqui, ó. Meu marcador de texto já tá acabando, tadinho. Muito bem. Agora, Júlia Lima Novaes. Diga, Júlia. Oi, Edmar, esse negócio dos maias, você vai disponibilizar o fórum hoje, não é? A barra de tarefa, sim, hoje. Sim, isso. Você vai disponibilizar aquele que só você olha ou aquele que todo mundo pode olhar? Aquele que só eu olho. Tá, obrigado. Tá, por nada. Júlia, aproveita aí e me ajuda aqui, por favor. Eu vou falar o nome de vocês, pessoal. Vocês me digam, por favor, se estão presentes, os que não estiverem presentes. Quem já estiver presente, Se tá no chat ou para eu olhar se tá presente? olha olha no que está presente. Tá. Lá na. Tá, então aí, e quem tiver com o microfone pode ligar o microfone, por favor, e responder presente. I'm here. Ana Carolina. Presente, Edmar. Arthur Araújo está. O Arthur Napoleão, tá? Tá. O Arthur, você faltou na aula passada, né? Eu fui em todas as aulas, eu acho. Não faltei nenhuma, não. Não, Arthur Napoleão. Ah, Arthur tá. Napoleão. Arthur Napoleão faltou na última aula. Bernardo está aí. Depois, o Júlio, ele está aí, né? O Bernardo Napoleão. Bernardo tá. Ah, beleza. Ô, Bernardo Napoleão, por favor, manda uma mensagem no chat para eu saber que você está Bernardo aqui. Napoleão? Arthur Napoleão. Bruna Salles. A Bruna está aí? Tá. Bom dia, Edmar. Bom dia, Bruna. Cecília, tá aí? Bom dia, Edmar. Bom dia. Davi Campelo. E aí, Edmar? E aí, Davi? Você sumiu semana passada, você não tava aí não, hein, cara? Velho, minha internet caiu logo na sua aula, depois que eu consegui recuperar. Pô, que bullying, cara, contra a minha aula, sacanagem. Tava só parado.
Ô, Davi Samarra tá aí? Ô, Edmar, ele não tá, mas no início da aula ele tava. Eu lembro que eu vi aqui. Cara, o Davi... Oh, meu Deus. Ele tava no início, mas agora ele não tá mais, não. Filipeto, Enzo Filipeto. Bom dia, Edmar. Bom dia. Como sempre. Graziele tá aí. O Guilherme tá aí? O Guilherme não tá. Estou, Edmar. Tá? Bom Ô, Guilherme. O que aconteceu com você semana passada, Guilherme? Olha, Edmar, é um caso bem engraçado, mas muito triste ao mesmo tempo. Eu sei qual é. Desculpa o barulho, a minha mãe, tá? É porque, assim, digamos que eu literalmente esqueci da sua aula. Pois é, Edmar, é muito triste. E o pior é que eu só fui lembrar 8 da noite. Eu também fiquei muito triste. Tipo, de verdade, Edmar. Mas o Edmar não tá triste, ele tá em depressão. Porque você esqueceu a aula dele. Que absurdo, gente. Ah, canetinha verde aqui, ó. Viu? Então tá bom, mas isso acontece também. Não sei se foi eu só que percebi, não sei se é impressão da minha cabeça, mas vocês na chamada falou Bernardo Napoleão. Não, as outras pessoas também perceberam a minha gafe. Heitor. Bom dia, Edmar. Bom dia, Heitor. Coisa boa. Helena tá aí? Helena, um belino, peçanha. Ela tá aqui, Edmar. Tá. Henrique Costa. Ele também tá. Henrique Vieira. Isabela. Tá na reunião. E o Henrique Vieira? Henrique também tá. Tá, boa. Isadora. Oi, Edmar, tô aqui. Oi. Boa. Joana. Joana. A Joana está? Joana tá Carneiro. aqui. O João Lucas está. Jordan tá aí? Jordan Leary. Oi, eu estou aqui. Oi. Júlia de Magalhães. A Júlia de Magalhães tá? Tá. Júlia Lima Novaes, sempre presente, com toda alegria, paz e harmonia e alegria. Lucas Rabelo. Lucas está? Sim. Luísa Santos está, Luma está, Maria Clara está, Maria Clara Nunes Diamante, Maria Luísa Medeiros. Sim. Oi, Edmar. Presente. Oh, coisa boa. Mariana está. Matheus Lopes está? Bom dia, Edmar. Bom dia. É o Matheus que falou comigo? Ô, Matheus, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Coisa boa, Matheus. Tem acontecido alguma coisa? Você faltou uns dias aí? Não, faltei não. Faltou, não? Não. É porque eu acho que ele é calado. Ele não é igual eu, que fica falando o dia inteiro, não. Ô, Matheus, você tem, nas últimas aulas, você tem sempre... Do nada, assim, no meio da fala. Ô, Matheus, você tem estado presente desde sempre? Sim. Porque teve umas vezes aí que a gente chamou, você não atendeu, não? Ué, o que aconteceu? Então tá, beleza. Então, se você está presente, é bom você estar presente, então. Você sabe que você está presente. Professor doido que não sabe. Matheus Vitor. Ele tá aqui. Presente, Edmar. Bom dia, presente. Miguel está. O Nicolas está? Nicolas. Tá. Pedro Menezes. Edmar. Oi, isso. O Pedro Menezes está. O Pedro Peixoto está? Sim. E o Samuel está aí? Coisa boa. Moçada, é o seguinte, então, mais alguma dúvida em relação... Oi. Oi. Acabou me pulando.
Eu falei. Ah, Não, eu falei, Samuel. Pessoal, é o seguinte, mais alguma dúvida em relação ao trabalho? Não, né? Não tem mais dúvida em relação ao trabalho. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Peguem os seus cadernos. Diga. Não, pode deixar. Então tá. Pessoal, peguem seus cadernos. Pega lá, pega o seu caderno. Isso. Esse aí da direita. Tá, não, é esse da direita, isso. É isso, está escrito história. Isso, pega. Agora abre o caderno de história. Isso. Abriu? Beleza. Agora você já pega a parte onde você estava escrevendo lá sobre o Egito Antigo. Isso. Agora a gente vai começar uma nova parte do Egito. Tá vendo como é que eu sei exatamente o que vocês estão fazendo? Eu sei, cara, eu tenho um chipzinho que eu consigo entrar onde vocês estão aí, consigo ver vocês, saber exatamente o que vocês estão fazendo. Minha tela está sendo compartilhada com vocês, e aí, então, agora nós falaremos... alguém se lembra exatamente onde nós estávamos no Egito Antigo? Eu, Edmar. Diga, Felipeto. Segundo o que eu anotei, né, até agora, a gente parou em nomenclatura. Ixi! Meu Deus do céu, nós somos o sexto Pelo menos é o que eu anotei. A gente viu só 2 slides, tá? Então a gente viu aqui, ó. Aqui a gente nomenclatura. E a gente aprendeu que, na verdade, os egípcios não se chamavam de Egito, né? Tem outros nomes. O nome mais conhecido, o nome que me pegou mais é Misr. Enfim, né? É difícil. Você não ia corrigir não lembro se era lista 20 no ClassDojo? Eu preciso avançar no conteúdo aqui, porque senão o nosso conteúdo senão ele fica atrasado. Ele não está atrasado, mas senão ele fica atrasado. Então aí eu vou colocar a lista para a próxima aula, talvez, porque vai depender do ritmo de quantidade de coisa que eu vou dar para vocês, tá? Bem, quando a gente está falando de Egito Antigo, pessoal, nós estamos falando mais ou menos de 5.000 anos. Eu não disse nem 4, nem 6 podia ser também. De 5 a 6 mil anos de história. Tudo o que a gente disser aqui aconteceu antes de Cristo. 500 anos antes, até 500 anos antes de Cristo. Então, o Egito Antigo é um mundo completamente... Por exemplo, o Brasil. Você fala assim, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. Nossa, 1500 é tanto tempo atrás. O Egito Antigo, a história do Egito Antigo, são 5.000 anos antes de Cristo. Por 5.000 anos eles desenvolveram essa civilização espetacular, sensacional, maravilhosa. Os caras construíram coisas, enfim, não tem palavras para expressar o quão maravilhosa era aquela civilização do Egito Antigo. Mas vamos lá. Primeira coisa que é importante que vocês não se esqueçam nunca, que o Egito é um reino africano. Vou pegar minha canetinha aqui para escrever no meu PowerPoint. O Egito é um reino africano. Porque as pessoas construíram coisas extraordinárias, tanto que eles também, o modo de organização deles, onde eles, onde ficava o reino, no Rio Nilo, eles pensaram tudo. Exatamente. Exatamente. É uma coisa importante que vocês não podem se esquecer demais. Tem algumas coisas em história, eu fico bem bravo, assim. Geralmente eu não fico bravo. Mas às vezes eu fico bravo com algumas coisas. Por exemplo, algumas teorias que dizem que quem construiu aquilo ali não foram os egípcios, não, foram extraterrestres. Eu não gosto não, absolutamente. Porque, na verdade, é uma forma de preconceito. Existe extraterrestre, né? É uma forma de preconceito. Teorias aí, Edmar. Edmar, quem que faz essas teorias? Cara, tem um canal de história, tem um canal na televisão de história que se chama History Channel, que presta muito desserviço ao conhecimento histórico. Eles reproduzem preconceitos, enfim, né? E essa é uma forma de preconceito. Por quê? Porque é um reino africano.
entende? E os caras construíram, né, por 5.000 anos, os caras tiveram uma civilização excepcional, por muito mais tempo que, por exemplo, a civilização ocidental, muito mais tempo. Enfim, olha só, os primeiros reinos, sim. A única coisa que eu concordo com o History Channel, daquele programa deles, do Alienígenas do Passado, é que a cultura Buda realmente é alienígena. É muito estranho. Mas, enfim. Bem, então, como o reino africano, os primeiros reinos começaram a surgir ali no final do Neolítico, por volta de mais ou menos uns 8.000 anos antes de Cristo, né? Que começaram a surgir as primeiras organizações políticas na África, e uma delas é justamente o Egito. A civilização egípcia foi uma das mais excepcionais, mas não foi a única na África. Existiram várias outras civilizações tão desenvolvidas quanto, né? Em outros momentos históricos, não foi só naquele momento antes de Cristo. Desenvolveram, inclusive, depois, né, do colapso da civilização egípcia, teve reinos que prosperaram muito ainda na África, tá? Bem, houve, então, portanto, muitos outros reinos. Esse quadro aqui, pessoal, mostra... O próximo capítulo que a gente vai estudar é justamente sobre os outros reinos que existiram na África. Aqui tem o Império do Songhai, o Reino do Congo, o Império de Gana, o Império de Mali. Então, são grandes impérios e reinos excepcionais que surgiram em diferentes momentos históricos e todos eles africanos. Pois é, a Nigéria... ela também teve ali um reino ali onde o reino que predominou, que existiu na Nigéria, foi o Império de Songhai, que foi um dos maiores impérios que nós já vimos na África, tá? Então, a Nigéria fica aqui, ó. A Nigéria aqui, ó. E aí o reino de Songhai que ficou aqui na Nigéria, tá? E ainda teve a civilização Iorubá. A civilização Iorubá, desculpa, só um momento, ela é muito importante para o Brasil, porque muito da cultura Iorubá foi trazida para o Brasil. Muitos escravos que vieram para o Brasil vieram dessa região aqui, ó. E aí eles trouxeram muitas influências do Iorubá. Então nós temos muita coisa dos Iorubás, né, até hoje, né, no Brasil. Diga, quem ia falar? A Júlia que estava falando? Não, a Graziele, é que eu queria te perguntar se esses slides vão estar no Conexo, porque eu não estou conseguindo ler essas coisinhas dentro desses quadrinhos, não. Ah, não, isso aqui nem para você preocupar com isso aqui, tá? Por enquanto. Mas eu vou colocar lá no Conexo para vocês. Vou colocar na postagem de amanhã, tá? Então você vai colocar mais ou menos o que vai cair na aba de amanhã do Egito Antigo? Pô, basicamente é relacionado à lista, às listas anteriores do Egito, que são a 19 e 20. Mas bem... Essa aba que vocês vão fazer com o link, ela é mais simples do que a aba que nós fizemos no início de julho, tá? Essa é bem simplesinha, porque como a gente já fez uma no início do mês, que era mais complexa, era mais difícil, esta de amanhã vai ser uma perguntas mais diretas, que aí vocês vão todos acertar. No mínimo, quem errar alguma coisa vai tirar no mínimo 99%, todo mundo da sala, porque é muito fácil mesmo, tá? Edmar, diga. Eu não sei se você pode voltar no slide anterior? E outra coisa que eu quero falar é que, não sei se você já viu um programa que também é tipo History. Não sei se mas é tipo o episódio que eu vi foi que eles acharam uma tumba. Tipo, era de um dos faraós lá. Que era que eles iam cavando, assim. Com todo cuidado eles acharam. O trabalho é arqueológico. Pode falar. Eles falaram que, exemplo, a tumba dos faraós era, tipo, muito protegida. Eles faziam debaixo da terra, colocavam um tanto de pedra em cima. Era num lugar que quase ninguém ia pensar. Tem muitas tumbas de faraós que eram colocadas em lugares difíceis de acesso. Inclusive, há uma história
de que há alguns momentos, depois que os engenheiros terminavam a construção, eles eram mortos para não revelarem a localização exata de onde estava a tumba de um determinado faraó. Enfim, mas muita coisa, como são 5.000 anos de história, tem muita coisa que chegou para a gente de forma indireta, tem muita coisa que não está ainda documentada, mas enfim. Então, o que a gente passa aqui na sala de aula, o que a gente passa para vocês aqui são coisas que são documentadas, coisas que são comprovadas, tá? Então, o restante fica meio na especulação. E aí, sobre o Egito, 5.000 anos de história, tem especulação para tudo e qualquer gosto que você imaginar. Tá, tô passando aqui, ó. Bem, então, a primeira coisa importante é que o Egito é um reino africano. Pega essa mensagem, coloca na cabeça e nunca mais tira. O Egito é um reino africano. O Egito é um reino africano. O Egito é um reino africano. Pronto, beleza. Vamos passando. Bem, agora, como é que a gente... Uai, é mesmo, Edmar. Se ele fica na África é porque ele é africano. Pois é, querida. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Tem gente que, quando você pergunta assim, de bate-pronto, ou você pergunta assim, se você sair na rua assim, aí você pergunta, José Creuso, tudo bem, tudo bem. Onde que fica o Egito? A pessoa vai falar Europa, muita gente vai falar que fica na Ásia, vai falar de outros lugares, porque associa o Egito com pirâmide. Pirâmide é uma coisa excepcional feita há 4, 5 mil anos atrás. Então a pessoa vai, cara, não tem isso na África. Não, mas é na África, tá? Então a gente tem os nossos estereótipos aí e os nossos preconceitos em relação a isso. Então por isso que eu insisto em dizer que o Egito é na África. Agora, por que a gente sabe? A gente tem tanta informação dos egípcios. O que aconteceu foi o seguinte: em 1799 foi descoberta a Pedra de Roseta. Essa pedra aqui, olha que pedra maravilhosa, essa pedra aqui, ó. Ué, Edmar, mas o que tem essa pedra aí? Por que ela é tão especial? Ela é especial porque eu quero que ela seja especial, pronto. E, enfim, né? E se achar ruim, não vai deixar de ser especial para você. Falar? Pode. Essa pedra foi encontrada pelo... Eu não lembro, cara, ele era alguma coisa Champollion. E esse Champollion aí, Jean-François Champollion, ele conseguiu decodificar a Pedra da Roseta, e é por isso que ela é tão importante. E aí, por que nessa pedra tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: é a mesma mensagem escrita em 3 línguas diferentes. Aqui em cima está em grego, aqui no meio está em demótico, e aqui embaixo está em hieróglifo. Ou é o contrário? Deixa eu ver. Não, é o contrário. Aqui em cima está em hieróglifo, aqui está em demótico, o demótico está certo. E aqui embaixo está em grego. E aí, como é que eles fizeram isso? Eles traduziram, porque o grego eles conheciam. Agora, não foi um trabalho automático, não, viu? Eles descobriram a pedra em 1799, demorou muitos anos, décadas. Vi vários arqueólogos, antropólogos, pessoas, linguistas, se dedicaram, só um momento, deixa eu só terminar, se dedicaram à análise do que estava escrito, e aí eles foram traduzindo pouco a pouco. Mas há muitas coisas que não foram, como a pedra está quebrada, então teve algumas coisas que não foram descobertas, né? Mas a partir da tradução da mensagem desta pedra, por associação, por comparação, chegou-se ao desvendamento de outras mensagens. Porque o hieróglifo é a escrita mais conhecida, mas existiam 2 outras formas de escrita no Egito. Além do hieróglifo, tinha o demótico, que era uma escrita mais popular, e tinha o hierático, que é uma intermediária. Então, a escrita hieroglífica... Deixa eu só terminar aqui. A escrita hieroglífica é uma escrita de símbolos, que recorre a símbolos, e era uma escrita sagrada, que o objetivo dela é desvendar as mensagens, narrar, contar um pouco o cotidiano do faraó e dos deuses, da história dos deuses, enfim. Então, ela é sagrada. Portanto, quem é responsável para fazer esse tipo de desenho, esse tipo de escrita, era uma pessoa que tinha muito prestígio, que eram os escribas. Os escribas, eles tinham uma distinção social por dominarem essa técnica, e não era qualquer um, a pessoa tinha que estudar bastante, enfim. Inclusive,
pessoas pobres poderiam se tornar escribas se aprendessem a escrita. A pessoa entrava na escola e aí os melhores ali eram selecionados para escrever as mensagens ligadas ao faraó. Como a maioria das pessoas não tinha acesso às mensagens, não sabia o que aquilo ali significava, pouco a pouco ela foi se modernizando. E aí a escrita hierática é uma adaptação do hieróglifo, é uma adaptação mais simples, e o demótico, que significa a escrita popular, é uma simplificação da simplificação, para as pessoas conseguirem entender o que está escrito lá. Quem que tinha me chamado? Edmar, eu tenho uma pergunta. Sim. Desculpa. A escrita grega é dos egípcios? Não, mas os gregos dominaram os egípcios por um tempo. E aí eles escreveram algumas coisas. Por exemplo, Cleópatra, que vocês já ouviram falar muitas vezes, ela era de origem grega. Ela nasceu no Egito, mas a família dela era de origem grega, porque os gregos dominaram o Egito por um tempo. Ali por volta do século VI a.C., dominaram o Egito, tá? Então tem muita coisa que a gente conhece dos egípcios que foram traduzidas para o grego. Entendeu? Entendeu, querida? Sim. Oh, beleza. Mais alguém queria falar alguma coisa? Oi, Edmar, posso falar uma Sim. coisa só sobre a África, sobre o mundo? Pode. Eu descobri, porque antes eu não sabia muito bem onde, por exemplo, África, por exemplo, o Egito é na África. Um jogo que me ajudou muito, muito mesmo, que eu recomendo, é o War. Eu comecei a decorar todos os continentes onde estavam os países. O War é bom mesmo. Eu recomendo que vocês joguem o War com a sua família. É muito legal. Só que dá muita briga na minha casa jogar o War. Dá muita briga. Pega um baldaço de pipoca desse tamanho assim, ó. Pega ali um suco e aí vai jogando, tomando suco e comendo pipoca. Diga, Felipeto. Quando aqui em casa a gente joga o War, a gente demora uma semana para finalizar. Nossa. E aí, quando a gente finaliza, quando é para decidir quem que venceu ou não, a gente não sabe. E tem que jogar tudo de novo. Na minha casa dá muita briga isso, porque eu tenho uma regra, meu pai tem outra, minha mãe tem outra, nossa, que confusão. Mas na minha casa vai dar muita briga. Um pode colocar 2 peças, outro pode colocar 3, outro pode colocar 10. Nossa, é muita coisa. O Arthur que tá falando? O Arthur, aproveita antes de você dizer o que você precisa dizer, deixa eu te perguntar. Então, qual a importância da Pedra da Roseta, ou Pedra de Roseta? A importância da Pedra de Roseta é que ela contém palavras escritas que foram traduzidas, e ela foi uma das poucas pedras que foram traduzidas, ou seja, ela possui informações importantes, já que ela foi traduzida e nem toda pedra pode ser traduzida, já que muitas delas foram danificadas ou quebradas em pedacinhos por saqueadores de tumbas. Muito bem. Então, graças a essa pedra, a gente começou a desvendar algumas escritas. E aí a gente pode ter acesso à mensagem. Eu vou te passar a palavra, Arthur, só um momento. Então, graças à Pedra de Roseta, a gente começou a desvendar segredos e as escritas de vários outros lugares. A gente pôde ter mais conhecimento sobre os egípcios. Pode falar, Arthur? Eu tirei essa parte dos saqueadores de tumbas por causa de um programa que eu vejo no National Geographic. Eu acho que você com certeza deve saber. O Vale dos Reis. Aí, uma coisa com o Vale dos Reis. Que é lá no Vale dos Reis onde fica a maioria das tumbas. Aí, quase todas as tumbas que eles abrem já foram saqueadas. Muitas. Inclusive, nessa época da descoberta da Pedra de Roseta, muitos saqueadores europeus iam para lá, para a Europa, para o Egito, para saquear. Porque tinha muito ouro, né? Tinha muita riqueza dentro das tumbas. Tem um historiador chamado Heródoto. Quando ele visitou o Egito, ele disse a seguinte frase. Essa frase? O Egito é uma dádiva do Nilo. Diga, o que significa essa frase?
o Egito é uma dádiva do Nilo porque a dádiva significa meio que um presente, ou seja, tudo o Egito foi, como era tudo em volta do Nilo, tudo dependia do Nilo. Ou seja, o Egito precisava sempre do Nilo. Aí, sem o rio Nilo, eles não conseguiriam fazer quase nada que eles fizeram. Ou seja, o Egito é um presente do Nilo. Beleza, mas essa frase tem um Posso fazer problema. uma pergunta antes? Pode falar, pode fazer. Aquela pedra de Roseta, nunca achou outro pedaço dela? Não achou o outro pedaço dela. Aí ficou que a parte de cima assim tá quebrada, mas não sabe o que estava escrito lá. Só tem, quer dizer, sabe porque está em grego, né? Tá em a tradução, mas não sabe os símbolos que estavam lá. Alguns sim, alguns, mas havia símbolos que estavam ali que não foram representados em outro lugar, a gente não sabe. Mas olha só, essa frase é um problema. O Egito é uma frase tão bonita, né? O Heródoto diz, o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase. Pedro. Fala, Pedro, para mim, por que você acha que tem um problema nessa frase aí? Deixa eu ver. O Egito é uma dádiva do Nilo. Porque tá falando que todo o Egito depende do Nilo? Mas e por que isso seria problemático, Pedro? Porque as pessoas dependem do Nilo? Só dependem dele? É porque você tira o elemento da importância e da capacidade dos egípcios. É como se toda a civilização egípcia tivesse sido consequência natural apenas do rio Nilo. E aí as pessoas ficam em segundo plano, entendeu? É como se as pessoas não tivessem protagonismo na construção da civilização. Diga. Não é o Nilo que é uma dádiva para o Egito, não? Não, o Nilo deu um presente para o Egito. O presente do Nilo é o Egito. Ou seja, o Egito só existe por causa do Nilo. E aí você tira o componente humano, as pessoas. E as pessoas, quer dizer, tipo assim, o Nilo estava lá, aí a sociedade brotou? Não, tem as pessoas que foram capazes de organizar uma civilização a partir da importância do Nilo. O Nilo é um rio maravilhoso, sensacional, espetacular. Cara, o rio Nilo, ele cruza um deserto, ele rasga o deserto no meio, ele passa aqui, olha que beleza de rio maravilhoso, espetacular, cheio de crocodilo aqui, gigantescos. Os crocodilos do rio Nilo eram gigantescos. Então, nós temos duas partes do rio Nilo aqui. Esse aqui é o vale. O vale é a cama. O rio precisa descansar, então ele tem uma cama lá que ele dorme, né? Então aí ele dorme na cama lá, e é o vale. E tem o delta que forma um triângulo aqui. O delta é onde o rio se espalha assim, fazendo um verdadeiro oásis, né? Nós temos um verdadeiro oásis Meu aqui, Deus, Edmar, isso aí tudo é o Rio Nilo? Tudo é o Rio Nilo, não, e tem mais parte. Ixi, isso aqui a gente tá pegando, eu estou pegando aqui 30% do que o rio é muito maior, na verdade. O rio é gigantesco. Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem uma imagem um pouco melhor. A parte que a gente estava vendo era só essa aqui, ó. Já vendo só essa parte aqui, ó. O rio Nilo é muito maior. E é até maior do que a gente está vendo aqui, inclusive. Essas partes aqui são as cidades mais importantes do rio Nilo. Mas o rio é gigantesco. Aliás, por muito tempo se acreditava que o rio Nilo fosse o maior do mundo, em termos de extensão. Mas ele não é, não? Mas é o Amazonas. Tem uma discussão, fica uma briguinha entre o Rio Amazonas e o Rio Nilo. É o seguinte, o Rio Amazonas fizeram novos estudos recentes, e aí descobriram novas cabeceiras, e aí dependendo da cabeceira que você considera, o Rio Amazonas é maior em extensão também. O Rio Amazonas é muito maior em termos de... muito mais caudaloso em termos de volume, né? Do que o Rio Nilo, mas achava-se que o Rio Nilo era maior em extensão. Aí fica... Edmar, o Rio Amazonas, o início dele é lá na Cordilheira dos Andes, né?
Aí por isso que essas novas pesquisas que descobriram isso fizeram com que o Rio Amazonas fosse maior. Mas o Rio Nilo, ele cruza o deserto do Saara. O deserto do Saara. E aí ele leva simplesmente a vida. Olha que maluco que é o negócio. Olha que maluco. O que Edmar, a acontece? minha pergunta é assim, rapidinho. O deserto é quente, né? Porque é um deserto. E muitas vezes, quando são esses lugares quentes, não tem muita fonte de água. Como que o Rio Nilo consegue ficar nesse lugar quente desse jeito? Não, eu vou te dizer mais uma coisa pior do que isso. Pior, quase não chove. Tem uma chuva ou outra a cada não sei quanto tempo. Não chove pouquíssimo. Agora, os meses em que chove, que são mais ou menos os meses de fevereiro a março, que chove, cai alguma aguinha, o rio baixa. O rio fica baixo. Agora, quando fica mais seco ainda, que é agosto, setembro e outubro, o rio enche. Ele devia aumentar quando chovesse. Pois é, então no período mais seco é o período em que o rio enche. E por que isso acontece? Por que acontece isso, hein? Alguém está falando no chat. Eu acho que isso acontece porque, exemplo, quando chove muito, em vez da água ir pro Rio Nilo em si, meio que ela também se espalha para, exemplo, essas árvores crescerem, ou seja, a maioria da água que chove não vai para o Rio Nilo, e sim para outras partes. O que acontece, na verdade, Bernardo, é o seguinte, é porque acontece um processo de degelo lá na cabeceira, porque o Rio Nilo nasce nas montanhas, e aí acontece nesse momento que ele fica mais seco, há um processo de degelo, e aí o volume da água aumenta substancialmente. E aí o que acontece? Entre agosto, setembro e outubro, o rio enche, e aí ele alaga as margens, né? Deixa tudo alagado. Neste momento em que está alagado, a população não utilizava esse local, essas margens, as margens estavam alagadas. Agora, quando o rio voltava para o seu curso normal, ele deixava nessas margens o humus. O humus é uma substância, um fertilizante muito fértil, e aí deixava, então, portanto, uma camada de fertilidade muito significativa às margens, e neste local eles faziam o plantio, utilizando a fertilidade trazida pelo rio. O rio era importante em tudo. Quando estava cheio era importante, quando estava vazio era importante. Não esvaziava, não. Ele só recolhia um pouco, viu, gente? Ele sempre ficava muito caudaloso. Mas, diante dessa estupefação, que é um rio cruzando o deserto, as pessoas pensaram, o Nilo é um deus. O Nilo era tão importante para os egípcios que ele era cultuado como um deus para eles. E aí eles tinham uma verdadeira veneração. Eles dependiam muito do rio, mas se os egípcios não fossem inteligentes, tal como eram, não conseguiriam organizar uma civilização tão espetacular, tão sensacional, maravilhosa. E a aula acabou. Tchau, Edmar. Gente, é o seguinte, antes de vocês darem tchau para mim, é o seguinte, então, na próxima aula a gente vai avançar no conteúdo, amanhã vai ter uma vinha bem simplesinha que eu não aceito ninguém tirar menos do que 98% na aula, tá bom? Porque ela vai ser bem facinho, tá? A Maria Clara queria falar. Maria Clara, eu não estava vendo o chat, aí por isso que eu não, enfim. Ah, tá. Mas você quer falar agora, Maria Clara? Pode falar. Deixa eu parar a gravação aqui.